Imagine investir apenas US$ 1.000 e 2 décadas depois acordar como o brasileiro mais rico de todos os tempos com uma fortuna que ultrapassa 227 bilhões de reais. Parece impossível, não parece? Mas foi exatamente isso que aconteceu com um garoto paulistano que aos 11 anos deixou o Brasil em meio a uma das piores crises econômicas da história do país. O que esse menino fez a seguir mudaria para sempre a história da tecnologia mundial e colocaria o Brasil no mapa dos bilionários globais. A jornada de Eduardo Saverin é tão cinematográfica que virou filme em Hollywood. Mas o que você vai descobrir nos próximos minutos vai muito além do que qualquer roteiro de cinema conseguiu capturar. Traição entre amigos, batalhas judiciais, uma decisão que economizou US$ 700 milhões em impostos e uma vingança silenciosa que transformou humilhação em uma das maiores fortunas do planeta. Eduardo Luiz Saverin nasceu em São Paulo no dia 19 de março de 1982, em uma família que já conhecia o sabor do sucesso empresarial. Seu avô, Eugênio Saverin, era um judeu nascido em Brașov, na Romênia, que emigrou para o Brasil em 1948, fugindo das perseguições na Europa. No Brasil, Eugênio encontrou uma nova vida e fundou a Tip Top em 1952, uma das marcas de roupas infantis mais icônicas do país. Aquele empreendedor refugiado trouxe para o mercado brasileiro os primeiros macacões infantis, revolucionando a moda para crianças. O DNA empresarial corria nas veias da família, e o pequeno Eduardo cresceu observando como negócios eram construídos do zero. Seu pai, Roberto Saverin, trabalhava com exportação, vestuário e imóveis, enquanto sua mãe, Sandra, era psicóloga. A vida parecia estável até que o Brasil entrou em uma de suas piores crises econômicas. O governo Collor congelou a poupança de milhões de brasileiros e a instabilidade tomou conta do país. Em entrevista à revista Veja, Roberto revelou o verdadeiro motivo da mudança. Sempre sonhou em morar nos Estados Unidos, e a crise brasileira foi o empurrão final para realizar esse desejo. Em 1993, quando Eduardo tinha apenas 11 anos, a família embarcou rumo a Miami, deixando para trás uma vida inteira no Brasil. Anos depois, já nos Estados Unidos, Roberto descobriria que seu pai, Eugênio, havia aparecido em uma lista de possíveis alvos de sequestro, o que só reforçou que a decisão de partir tinha sido acertada. A adaptação não foi fácil para um garoto brasileiro em solo americano. Eduardo estudou na Gulliver Preparatory School, em Miami, onde precisou aprender a navegar entre duas culturas completamente diferentes. Mas havia algo especial naquele jovem imigrante. Enquanto outros adolescentes pensavam em festas e diversão, Eduardo já demonstrava uma fascinação quase obsessiva por números, investimentos e estratégias financeiras. Essa paixão o levou a conquistar uma vaga em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, Harvard. Ao entrar em Harvard, Eduardo não perdeu tempo. Ele se tornou membro do exclusivo Phoenix SK Club e, mais impressionante ainda, assumiu a presidência da Associação de Investimentos de Harvard. Ainda como estudante, ele demonstrou sua genialidade ao identificar padrões meteorológicos e sua relação com o mercado de petróleo, lucrando incríveis US$ 300 mil através de investimentos estratégicos. Aquele jovem brasileiro estava provando que entendia de dinheiro como poucos. Você consegue imaginar ter essa visão de negócios aos 20 e poucos anos? Foi nos corredores de Harvard que o destino de Eduardo mudaria para sempre. Em seu primeiro ano, ele conheceu um estudante do segundo ano chamado Mark Zuckerberg, um programador brilhante com uma ideia que parecia simples demais para funcionar: criar uma rede social exclusiva para estudantes universitários. Zuckerberg tinha a habilidade técnica para construir a plataforma, mas faltava algo fundamental: dinheiro e visão de negócios. Eduardo tinha exatamente isso. Em 2004, os dois jovens, junto com Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCollum, lançaram o The Facebook. A divisão foi clara:
Zuckerberg ficou com 70% da empresa e a responsabilidade de programar toda a plataforma, enquanto Eduardo assumiu 30% e o papel de diretor financeiro. O investimento inicial de Eduardo foi de apenas $1.000, usado para comprar os primeiros servidores que mantivessem o site no ar. Detalhe curioso: o endereço de correspondência oficial da recém-criada empresa foi registrado como a casa dos pais de Eduardo em Miami, enquanto as operações aconteciam em Harvard. Você investiria $1.000 em uma ideia de um colega de faculdade? Provavelmente a maioria das pessoas diria não, mas Eduardo viu algo que outros não conseguiam enxergar. O Facebook cresceu de forma explosiva. O que começou como uma rede social restrita a Harvard rapidamente se expandiu para outras universidades e, em pouco tempo, para um mundo inteiro. Cada dia, milhares de novos usuários se cadastravam. O sonho estava se tornando realidade, mas nem tudo eram flores entre os cofundadores. Zuckerberg tinha uma visão mais agressiva para a empresa e decidiu abandonar os estudos para se mudar para Palo Alto, na Califórnia. Eduardo preferiu terminar sua graduação em Harvard. Essa separação física começou a criar tensões. Surgiram divergências sérias sobre o futuro do Facebook, e Eduardo acusou Zuckerberg de usar o dinheiro da empresa para gastos pessoais e festas. A confiança entre os dois foi se deteriorando a cada dia. O que aconteceu a seguir foi um golpe que Eduardo jamais esperaria de alguém que considerava amigo. Zuckerberg realizou uma manobra societária que diluiu drasticamente a participação de Eduardo na empresa. De 30%, sua fatia foi reduzida para menos de 5%. Além disso, o nome de Eduardo foi removido do quadro de fundadores. Imagine trabalhar ao lado de alguém, investir seu dinheiro, seu intelecto e sua dedicação apenas para ser traído da forma mais brutal possível. O que você faria no lugar de Eduardo? Eduardo Saverin não aceitou a traição em silêncio. Como contra-ataque imediato, ele bloqueou as contas bancárias da empresa. Depois, processou o Facebook e Mark Zuckerberg, exigindo reconhecimento como cofundador e uma compensação justa pela contribuição. A batalha judicial foi intensa e atraiu a atenção da mídia mundial. Em mensagens que se tornaram públicas, Zuckerberg escreveu para seu advogado perguntando se havia uma forma de diluir a participação de Eduardo sem que ficasse dolorosamente evidente. Eventualmente, as partes chegaram a um acordo extrajudicial. Os termos nunca foram divulgados publicamente, mas o Facebook foi obrigado a reconhecer oficialmente Eduardo Saverin como um dos cofundadores da empresa. Ele assinou um acordo de confidencialidade e manteve uma participação nas ações da companhia, estimada em menos de 5%. Essa história de traição, ambição e conflito chamou a atenção de Hollywood. Em 2010, o diretor David Fincher lançou o filme A Rede Social, onde Eduardo foi interpretado pelo ator Andrew Garfield, o mesmo que depois se tornaria famoso como Homem-Aranha. O filme mostrou ao mundo a versão de Eduardo dos acontecimentos e gerou uma onda de simpatia pelo brasileiro que havia sido traído por seu melhor amigo. Mas a história de Eduardo Saverin estava longe de terminar. Em 2009, ele tomou uma decisão que mudaria radicalmente sua vida. Se mudou para Singapura, um dos principais centros financeiros da Ásia. A versão oficial conta que ele foi ajudar um amigo em um negócio e acabou reencontrando Elaine Andrea Jensen, uma ex-colega de Harvard de origem indonésia e ascendência chinesa, por quem se apaixonou. 2 anos depois, em 2011, pouco antes da abertura de capital do Facebook na Bolsa de Valores, Eduardo renunciou à sua cidadania americana. Essa decisão foi extremamente controversa e gerou acusações de que ele estava fugindo de impostos. Estima-se que a mudança tenha economizado cerca de $700 milhões em tributos sobre os ganhos do IPO. O senador americano Chuck Schumer chegou a propor uma lei chamada Expatriate Act, que impediria Eduardo de voltar aos Estados Unidos, mas o projeto foi engavetado. Eduardo sempre negou que a motivação fosse exclusivamente fiscal, afirmando que se vê como um cidadão do mundo. O verdadeiro triunfo de Eduardo Saverin veio com o tempo.
Em 2023, sua fortuna era estimada em 10,2 bilhões de dólares. Mas então aconteceu algo extraordinário. As ações da Meta, empresa que controla Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, valorizaram mais de 300%. De um ano para o outro, a fortuna de Eduardo praticamente triplicou, saltando para impressionantes 28 bilhões de dólares em 2024. Ele se tornou o brasileiro mais rico do mundo, ultrapassando nomes tradicionais como Jorge Paulo Lemann e Vicky Safra. E a escalada não parou por aí. Em 2025, impulsionado pela valorização contínua das ações da Meta devido aos investimentos em inteligência artificial, o patrimônio de Eduardo atingiu a marca histórica de 227 bilhões de reais, equivalente a cerca de 39 bilhões de dólares. Segundo a Forbes, Eduardo agora ocupa a 51ª posição entre as pessoas mais ricas do planeta, e é, pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro mais rico de todos os tempos, com uma fortuna quase 100 bilhões de reais maior que a segunda colocada, Vicky Safra. A vingança silenciosa estava completa. Aquele jovem que foi traído e humilhado agora ostenta uma das maiores fortunas do mundo, construída ironicamente sobre a mesma empresa da qual quase foi expulso. A trajetória de Eduardo Saverin é uma aula magistral sobre resiliência, visão e paciência. Ele poderia ter desistido quando foi traído, poderia ter aceitado uma indenização menor e seguido em frente, mas ele lutou pelo que acreditava ser justo e manteve sua participação na empresa que ajudou a criar. Cada ação que ele segurou se transformou em bilhões de dólares ao longo das décadas. Hoje, Eduardo fala sobre Mark Zuckerberg de forma diplomática, afirmando que só pode falar bem dele e que não guarda ressentimentos. Além dos negócios, Eduardo também é reconhecido por suas atividades filantrópicas, direcionando parte de sua fortuna para iniciativas educacionais e projetos de impacto social ao redor do mundo. Ele mantém uma vida discreta em Singapura, dedicando-se à família, aos seus investimentos e aos seus hobbies, xadrez e o estudo de fenômenos meteorológicos como furacões e tsunamis. A história de Eduardo Saverin nos ensina que os maiores obstáculos podem se transformar nas maiores oportunidades. Um menino que deixou o Brasil durante uma crise devastadora se tornou o brasileiro mais rico de todos os tempos. Um jovem traído pelo melhor amigo transformou essa dor em uma das maiores fortunas do planeta. Ele provou que não importa de onde você vem, mas sim para onde está indo e quão determinado você está a chegar lá. Se essa história te inspirou, deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder as próximas histórias de empresários extraordinários. Conta aqui nos comentários. Você teria coragem de investir $1000 em uma ideia de um colega de faculdade, assim como Eduardo fez com o Facebook?